Senhores, então, concluído a nossa disciplina de eletrônica digital, o Adriano, acho que foi o Adriano ou foi o Adeilton, agora não lembro, perguntou se teria outra aula de apresentação. Não haverá mais aula de apresentação dos trabalhos que ficaram pendentes, mas não se preocupem quanto a isso. A gente sabe que a disciplina de eletrônica digital foi bem conturbada, mas acredito que quem veio assistindo às aulas, quem sempre estava presente aqui, conseguiu absorver algumas informações necessárias para a gente poder dar continuidade à formação de vocês na área de mecatrônica. Alguns irão... Pode falar, Marcos. O senhor está sabendo lá como é que vai ficar? Se vai voltar, não vai? Olha, a informação que eu tenho agora é dia 29. Dia 29 de outubro está confirmado o retorno. Pulou para 29, né? Viu? Isso. Agora, aquela informação paralela com relação a uma possível paralisação, eu não sei dizer. Sabe não, né? Isso aí já é político. Aí, dia 29 foi a última informação que o coordenador me passou. Poxa, em outubro ainda, né? Puxa. Isso. Então, vamos esquecer esses problemas e vamos aproveitar o conforto de nossa residência para poder estudar e aprender. Porque semelhante ao que seria feito em sala, quanto à parte teórica, obviamente, a gente está fazendo por aqui. Na parte prática de CLP, lá na ETEPAM, nós temos um laboratório que existe um CLP bem antigo. Antigo eu falo questões de, talvez, de 10 anos. Né? Para alguns, 10 anos é pouco, mas para a tecnologia, 10 anos é uma eternidade. Mas ele tem algumas funcionalidades que dá sim para a gente trabalhar. Mas com o advento dos simuladores, a gente tem aí ferramentas mais atualizadas que poderemos e iremos utilizar. Eu estou verificando algumas mais recentes, ainda não achei uma que se encaixe bem para a gente, mas tem uma da RS Logics, eu até tenho um link aqui que eu vou passar para vocês que possam fazer a instalação na máquina de vocês. E para aqueles que não têm computador, eu não pesquisei, mas existem ferramentas para celular que simulam a lógica de CLP. Né? Então, hoje eu vou iniciar uma apresentação para vocês sobre o hardware, sobre o equipamento do CLP. Dependendo do ritmo, né? Vamos conversar aqui durante uns 40, 50 minutos, dependendo do ritmo aí da nossa conversa, a gente ainda vai continuar na segunda aula essa apresentação, e depois a gente inicia, então, pontos mais específicos do equipamento, juntamente com a programação, com a configuração, com a automação de um CLP. Como é que normalmente eu trabalho com essa disciplina? É sempre da seguinte forma: lá no laboratório, lá na escola, eu fazia ali inicialmente uns 40, 50 minutos de apresentação teórica, passava um problema, uma determinada lógica que eu precisava ser aqui que fosse desenvolvida, e aí lá nos computadores vocês fariam, certo? Quais são os nossos reais problemas? Lá a gente tinha, de vez em quando a máquina travava, a máquina não ligava, aqueles problemas de informática que é normal em qualquer lugar. Quem trabalha com isso sabe como é que é. Então, hoje, com essa ferramenta agora, talvez a gente consiga até desenvolver melhor do que lá no laboratório. Então, se vocês tiverem aí no seu celular, no seu computador, já o programazinho instalado e funcional, e aí, justamente, através do próximo link que eu vou passar para vocês, vocês me darão um feedback depois, se conseguiram instalar, certo? Para aqueles que não têm computador, eu vou buscar algum simulador, que até já podem também pesquisar e até me dizer, esse aqui instalou no meu celular, está rodando legal, e aí a gente tenta adotar ele como exemplo, também, pelo menos para o desenvolvimento da lógica de programação, para que a gente possa compreender e aprender aí um pouco mais na prática o desenvolvimento, a programação do CLP. Então, antes da gente chegar na parte de programação, na parte de lógica, né, a gente vai primeiro conhecer o equipamento em si.
Na aula, aproveitando já o gancho da aula de supervisórios, a gente viu lá, naquele momento, quando nós falamos da pirâmide da automação, né, onde tem diversos níveis, e um deles incluía justamente o CLP. Então, para quem não se lembra, o CLP fica dentro daquela pirâmide ali na segunda camada, né? Sendo a primeira camada os equipamentos de campo, os instrumentos de campo, bombas, sensores, atuadores e assim por diante, né? O CLP entra um nível acima, sendo ele a parte de controle, né? Então, ele vai receber as informações de campo através dos sinais e, conforme a lógica desenvolvida no processo de automação, ele vai executar ações ou vai mandar que ações sejam executadas no campo. Por exemplo, ligar uma bomba, abrir uma válvula, fechar uma válvula, aumentar a temperatura, baixar a temperatura, de acordo com o seu processo. E aí o que acontece com o CLP? O software que eu vou tentar, eu quero que vocês já pesquisem. Essa apresentação já está, para quem já foi curioso e já fuçou, eu já tinha colocado ela desde a semana passada lá nas atividades do Google Meeting lá de vocês, tá? Então lá tem esse link e tem esse aplicativo da Logix Pro que você consegue instalar. Então lá dá um passo a passo de como fazer a instalação desse danado. Tem lá umas configurações específicas, mas eu acho que vocês conseguem desenrolar. Caso alguém tenha problema, a gente pode tentar ver um outro software, certo? Mas eu acredito que todos vão conseguir fazer a instalação desse software, certo? No celular, como eu já falei, eu acabei não atentando para esse detalhe que alguns possam ter apenas o celular para fazer aí a prática, né? Existem alguns, e aí vamos dar uma pesquisada e ver se a gente acha algum que consiga rodar aí nos equipamentos de vocês. Então, vocês já podem, se alguém quiser, agora não, porque não é a hora da gente estar olhando para o site, é a hora de prestar atenção aqui. Mas ao final da aula, quem precisar do link diretamente, pode ir lá na apresentação ou a gente pode passar aqui para vocês. Então, o software, a ideia da gente no CLP, o que eu tento trabalhar mais ainda, é que vocês entendam a lógica de programação e não necessariamente o hardware. Por quê? Porque o hardware vai depender de cada equipamento. O hardware vai depender se o fabricante é Siemens, se o fabricante é ABB, se o fabricante é Rockwell, ou seja, tudo vai depender de cada equipamento e também das características e estruturas desse CLP. Porque eu vou ter um CLP acoplado para uma determinada quantidade de portas de entrada e saída, eu vou ter um com mais expansão, então tudo vai depender ali da aplicação para onde ele vai ser, né, onde o CLP vai ser aplicado, qual a necessidade da configuração, então tudo isso são características específicas. Então eu me preocupo muito mais com a parte de programação, ou seja, você entender a lógica, como é que eu faço uma automação. Se eu tenho um problema de que eu tenho que abrir e fechar a válvula 3 vezes por um determinado tempo e aguardar a resposta de um sensor, como é que eu vou fazer essa programação? É isso que eu vou tentar focar. Mas, obviamente, para que a gente consiga, quando vê um CLP na frente, a gente consiga identificar e saber algumas características básicas, a gente vai inicialmente falar sobre essa configuração. Tá? Estão por aí, pessoal, ainda? Está tão silencioso hoje aí? Estamos aí. Estamos aí, tranquilo, né? Pessoal, Danilo, alguns entraram, já saíram, não sei o que foi que aconteceu, se caíram, mas tudo bem, vamos continuar. Então, qual é o objetivo, então, desse nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro encontro? Então, a gente vai tentar aí definir o que é um controlador lógico programável e ver quais são suas vantagens sobre um sistema de relés, a gente vai falar sobre isso também. Identificar as partes principais de um PLC, a gente precisa entender de modo geral como é distribuído, como é configurado um CLP em termos de hardware, em termos de equipamento, e saber a função de cada um. Também vamos tentar descrever aqui a sequência básica de operação de um PLC, ou seja, a gente precisa
entender como o CLP ou o PLC, né, acabei não comentando, mas o PLC ele é a linguagem ali, né, em inglês, o CLP é o controlador lógico programável, uma tradução reversa aí para o português, né, ao pé da letra. A gente precisa entender como é que o CLP ele executa o programa que está instalado nele, ou seja, quais são os passos que ele faz para que o programa seja executado em projetos mais avançados. A gente precisa ter isso bem claro, porque essa sequência de passos pode influenciar na sua lógica, então a gente precisa ter um entendimento disso. E identificar, de modo geral, as classificações desses CLPs, desses PLCs. Para quem eu já tinha mostrado para vocês, já passei alguns vídeos, estudinho, para quem tiver curiosidade de aprofundar com mais detalhes sobre o PLC, peguem lá aquele canal lá do professor, o GV Ensino, o professor Gustavo lá. Ele tem um curso completo de CLP, muito bom, com aquela calma dele, com aquela tranquilidade, ele passa detalhes bem específicos. Barbudinho, né? Sou eu meio barbudinho. Então, assistam lá as aulas deles em paralelo. Como a gente está tendo só praticamente uma hora aula por dia aqui de forma contínua, né? O que em sala de aula isso equivale quase a 3 horas de aula, porque sempre há uma interação, sempre há um bate-papo, sempre há uma conversa a mais em sala de aula, que eu consigo correr bastante com o assunto. Então, em termos de conteúdo, isso equivale quase, até mais em alguns casos, de 3 horas aulas, mas é importante que a gente diversifique, não fiquem só na base do conhecimento que eu estou passando para vocês. Então, vai ter o livro, vai ter o site, vai ter os vídeos, vocês precisam aprofundar. Posso dizer a vocês que eu considero essa área de automação dentro do curso de mecatrônica a área mais nobre, né? Como eu não entendo do lado de mecânica, posso ter lá alguma área específica para isso, mas para mim essa área mais nobre é pelo seguinte: você vai trabalhar com um notebook embaixo do braço, quem for fazer, obviamente, a parte de automação, a parte de programação, né? Não a parte de instalação de hardware, porque a instalação nada mais é do que conectar fio numa porta de entrada até o equipamento e vice-versa. Vai e volta, só instalando fio. Para o programador, para o cara que vai desenvolver o software de automação dentro de um CLP, esse sim, é o que eu considero mais nobre. Ele pega o notebookzinho dele, vai lá dentro do equipamento, vai lá onde está o equipamento, bota a cadeirinha, bota a mesinha, pega o cabo, liga na tomada, pluga no CLP e faz a configuração. Faz as configurações. E antes mesmo dele já ir direto no CLP, ele faz tudo isso através de um simulador. Porque ele não vai estar perdendo tempo, nem o processo vai estar rodando, né? Digamos que seja um processo de produção aí de sabão lá, como é na fábrica lá do Adriano lá. Então, não é um processo que ele pode estar simplesmente, para aí agora, não, bota o sabão, tira o sabão, não, vai, joga isso fora. Não, eu não posso estar tendo prejuízo na parte produtiva. Então, faço toda a simulação, toda a lógica antes, através de simuladores, e depois que está tudo debugado, como a gente chama, ou seja, retirado os problemas da lógica, a gente vai sim para um teste de campo. Então, aí ele faz uma vez, obviamente que sempre acontece um problema ou outro, um sensor que dá um defeito, ou que a leitura está sendo feita de forma errada, precisa fazer alguns ajustes, mas isso é aquela start de planta. Quando você vai rodar pela primeira vez, você coloca ali um produto de teste, e aí vai fazendo justamente as alterações necessárias. Tá? Agora, quando é algo que já está em operação, que está rodando tudinho, dificilmente você vai fazer uma alteração no software, na lógica. Depois de pronto, você não vai alterar praticamente mais nada, a não ser que, duas situações, ou já tenha um bug dentro do software que não foi detectado durante a partida, durante os testes iniciais, né, os testes de comissionamento, ou se há uma necessidade de mudança do projeto, uma pequena mudança, um pequeno ajuste, que aí você vai mexer no software internamente. Mas depois de configurado, ali vira ali algo totalmente transparente para os usuários. Mas
sempre vai ter alguém ali que tem que conhecer de toda a lógica, de todo o processo, para poder fazer os devidos ajustes, né? Então, para quem nunca viu um CLP, há diversos modelos, diversos fabricantes, diversas formas. Isso vai ser, e isso é até um trabalhozinho já que eu vou passar para vocês, tá? Uma apresentação que vocês vão trazer para mim, modelos de CLPs e seus fabricantes. Então já anotem aí, comecem a buscar. Eu vou passar a lista dos fabricantes que eu conheço e colocar lá, então cada um vai colocando seu nome. E aí, tem porta serial, né, pessoal? Tem umas portas serial e uns RJ. Isso, tudo depende do modelo, do quão novo é esse CLP, de qual tecnologia que ele utiliza, do fabricante, né? Qual tipo de comunicação que ele vai ter. É uma coisa que a gente até comentou lá na parte de supervisórios, né? Eu tinha os instrumentos, o sistema, o chão de fábrica, eu tinha a parte de comunicação, ou seja, como é que esses instrumentos se comunicavam com o controlador, né? Então, com o CLP, que é justamente as redes industriais. Então, cada módulo desse, cada CLP, cada configuração pode ter necessidade de um Profibus, um Fieldbus, um Modbus, um 4A20, um de 10 volts, ou seja, vai depender, obviamente, de cada tipo de CLP e de como o seu projeto foi desenhado. Então, fazendo uma leitura básica aqui, o Program Logic Controllers, ou seja, os programadores lógicos, os controladores lógicos programáveis, é nada mais, nada menos do que um computador. Só que, obviamente, de nível industrial. Por que nível industrial? Olha, para quem já foi dentro de uma indústria, alguns, a gente já até conversou com isso, alguns nunca entraram dentro de uma indústria, é um ambiente altamente agressivo. Como assim agressivo? Ah, porque vão dar porrada em você? Também. Vai acontecer isso para quem for trabalhar. Mas o que eu quero dizer com isso é a nível de poeira, ruído, né? temperatura, vibração. Então lá, se eu chegar com um computadorzinho desse que a gente usa em casa, um PC desse, e botar numa máquinazinha para controlar, ele vai controlar? Vai. Se eu configurar ele, instalar um programa, conectar as postas dele, ele vai rodar? Vai. Só que, provavelmente, logo, logo, ele vai ter problema de aquecimento, de travamento, de mau contato, porque ele não é desenhado para ambientes industriais. Então, os computadores de nível industrial, eles são muito mais robustos. Sem esses cabos também, professor, são blindados, né? Esses cabos lá. Isso, tem que contar com toda a interferência. Cabo blindado. Que eu nem comentei a questão de interferência eletromagnética. Eletromagnética. Isso, eu vou estar trabalhando com motores de alta tensão, com inversores de frequência, então tudo isso pode gerar problema. Então, simplesmente botar um PC dentro de uma indústria é pedir para ter problema a curto prazo. Então, os CLPs são justamente esse computador a nível industrial. Um detalhe, ele pode ser programado para fazer justamente executar funções de controle. Né? A função dele é controlar os equipamentos. O seu PC, ele pode controlar equipamento, ele pode ter joguinho, ele pode ter um editor de texto, não é o caso de um CLP, ele é dedicado exclusivamente para executar controle. Tá? E aí, qual é o benefício de eu ter um CLP ao invés de um computador, ao invés de ter lá um microcontrolador lá que eu fiz o projetozinho, coisa do tipo? Bem, primeiro, ele tem resposta rápida, já que ele é dedicado exclusivamente para a função de controle. Ele é de fácil programação e instalação, então eu vou ter ali a alimentação dele, entradas e saídas e alguns acessórios dentro dele, que são placas semelhantes a esse desenho que está aí na direita aqui de vocês, né? Deixa eu até botar a canetinha aqui. Né? Semelhante a isso daqui. Então, eu vou ter a CPU, que a gente vai ver mais à frente, e depois eu vou ter placas distintas para cada função, componentes para conexão de rede, componentes para conexão de entradas de sinais, para saídas de sinais, temporizadores, diversas outras aplicações. Alimentador, né? Alimentador, né? A fonte de alimentação. A placa de alimentação, a fonte de alimentação. Então, eu vou ter essas características.
ele tem uma alta velocidade de controle, justamente por ser se dedicado exclusivamente para o controle. Hoje ele tem uma compatibilidade de rede, né, que todo Já tipo... tem ele fibrada, professor? Sim, sim, sim. Alguns Tem, fibrado tem, né? Então, tanto o cabeamento par metálico, como cabo TP, como aí tem os outros padrões RS-232, RS-485, o padrão Tem vários Ethernet tipos de cabelo. também, que é o cabo TP, né? Então, seja, Depende do preço, né? Do que o cliente queira, né? depende do preço, depende da Fibra aplicação, né? da aplicação. A fibra ótica também é bastante A fibra utilizada. ótica que chega também na É isso. fábrica, né? Então, tudo vai depender da estrutura do seu processo. Obviamente que as redes mais novas, as tecnologias mais novas, ele tem um melhor desempenho, né, em questão de velocidade, em questão de segurança, redundância, mas vocês irão encontrar também, para quem, se Deus quiser atuar na indústria, vai encontrar aqueles das antigas, de 20 anos atrás, que vão estar lá. Ele é isolado, standalone, ele está sozinho lá controlando o equipamento, você tem que ter um adaptador para poder plugar lá nele, para entrar no seu computador, que hoje os computadores é tudo USB, as portas de comunicação. Então, para você se comunicar com um dispositivo desse, alguns têm também USB, mas os mais antigos é tudo serial. Então, você tem que ter um computador, que é aquele, parecia aquele quadradinho do mouse que tinha, o chamado RS-232 ou DB9, né? Então, você tem que ter todos esses adaptadores, tudinho, para poder fazer essa conexão. Em alguns mais novos, você nem precisa ir lá no CLP. Se ele estiver conectado em uma rede Ethernet, remotamente, no seu computador, lá dentro da sua salazinha de manutenção, você simplesmente configura o IP dele, acessa ele remotamente e faz todos os ajustes sem nem precisar abrir o painel. Tudo isso vai depender de como o seu projeto foi construído, foi contemplado. Então, tem essas vantagens. E a outra questão é que ele tem múltiplas entradas, né? Então, ele é projetado para múltiplas entradas, ou seja, eu vou receber diversos sinais de campo, justamente esses sinais vão me dar informações de como o meu processo está funcionando e atuar de acordo com a minha lógica. Olha, por exemplo, se o nível subiu muito de um vaso, e eu tenho que manter um nível controlado através de uma válvula de descarte lá de fundo, né, do vaso. Então, toda vez que o nível subir muito, essa válvula tem que abrir. Então, através do meu sensor de nível, eu vou estar monitorando. Se esse nível chegar a um valor elevado, eu mando o meu CLP, através da lógica, obviamente, abrir a válvula de fundo para que o nível baixe. Então, esse controle, que antes, e muito antes, era feito de forma manual, era um cara observando o nível através de um visor gráfico, de um visor de vidro, chamado um LG, né, que agora fugiu o nome, Level Graphic, agora o nome do G eu não estou lembrado, eu observava lá se o nível estava alto, o nível estava baixo, abria a válvula, fechava a válvula para fazer aquele controle de nível. Hoje não. Hoje eu substituí aquele operador de campo para um controlador lógico que vai fazer essas funções, monitorar. E aí, volta ao parágrafo anterior, ele tem uma resposta rápida, né? Não precisa estar ali olhando, feito o operador que ficava olhando, ele se distraía, quando olhava já estava transbordando, o cara tinha que abrir a válvula, corrente, tudo, não. Agora, simplesmente pela leitura do sensor, ele já toma essas ações de forma rápida. Ok? Perguntas até aí, tranquilo? Tranquilo. Beleza. E aí, como é que surgiu o PLC? Né? O que é que veio acontecer? Não existia nada de controle antigamente e simplesmente surgiu o PLC? Ou tinha alguma coisa antigamente? Então, é justamente isso aqui. Ó. Inicialmente, o PLC ele foi usado para substituir a lógica do relé. E esse relé vocês já viram até na parte de comandos elétricos, né? Acionamentos elétricos. Aqueles relézinhos que a contatora, apertou a contatora, acionava um relé que fechava o disjuntor, que não sei o quê, Essa parte de comandos realmente não é minha praia. Para mim, passou de 24 volts, é alta tensão. Eu sou da eletrônica. Então, isso aí deixa para a turma da elétrica, que são mais familiarizados. Então, assim,
toda a automação antes, né, passou da automação mecânica que existia, veio a eletromecânica, que é justamente através desses relés, onde simplesmente por contatos específicos de cada relé desse, eu tinha lá, essa chave está fechada, aquela está aberta, NA, NF, e aí fazia uma lógica através desse circuito de relés. Eu, infelizmente, não coloquei aqui, mas eu acho que vocês fizeram. Vocês já tiveram acionamento, não já? Acionamento de máquinas? Pronto. Vocês fizeram lá uma partida rápida, um triângulo estrela. Pronto. Vocês não lembram daquele desenho todinho? Todos lembram? Deixa eu ver como é que está a resposta do pessoal aqui. E aí? Todos lembram lá, né? Então, pronto. Então, aqueles comandozinhos lá que tinha dos relés, das chaves, vocês vão ver ele vai se assemelhar muito a uma linguagem de programação do CLP, a linguagem ladder, que a gente vai falar mais à frente. Então, justamente esse PLC, ele veio no intuito de substituir essa lógica do relé, né? Só que hoje, né, cada vez com mais funções, ficou, digamos assim, central telefônica era simples, sabia? Como é? A central telefônica antigamente era tudo relé. Sim, tudo tinha relé. Já vi uma central a relé dessa. Central Para telefônica. Os mais novos aí, né, talvez nunca tenham prestado atenção. Mas analógica era tudo assim, barramento. Mas exatamente. As centrais telefônicas, né, era um prédio gigantesco dentro dos bairros, né? 10 mil linhas, tudo grandão. Cada bairro tinha ali uma central telefônica, era um prédio que vivia fechado, ninguém sabia o que era. 30 mil, Então, assim, como cada vez mais a função do PLC foi aumentando, né? Aí hoje a gente encontra ele em muitas aplicações, desde o controle de equipamentos, desde central de automação de residencial, desde simples o controlezinho de bombas de uma adutora, de uma caixa de um controle de nível de um reservatório, ou seja, o CLP foi, como a gente sabe, a tecnologia vai aumentando, vai barateando e você começa a aplicar essas ferramentas que antes eram caríssimas de uma forma hoje mais cotidiana. Então, como a estrutura de um CLP ele é baseada nos mesmos princípios empregados na arquitetura de um computador, e aí, para quem já estudou algo sobre a arquitetura do computador, a gente tem basicamente uma CPU, memória e a CPU, a memória e um disco rígido, né? E não deixa de ser a memória também. Então, é o que vai ter dentro de um CLP, né? Então, além dos controles de realizar ali simplesmente abertura e fechamento de chaves, hoje a gente pode fazer também aplicações como contar, temporizar. Então, eu posso dizer, mantenha essa chave aberta por 10 segundos. Não tem um relé lá de temporização que tem, eu não sei se vocês chegaram a ver lá. Acionamento. Eu faço isso dentro de um CLP, sem precisar de um relé de temporização. Eu faço isso porque ele é um computador. Então, é como se dentro dele tivesse um relógio e eu dissesse, começa a contar 10 segundos. Depois de 10 segundos, você atua em determinada chave. Então, tudo isso hoje está dentro de um CLP. Então, eu tinha, como essa foto à direita aí, eu tenho, cada equipamento desse aí é um relé. Tem um painel monstruoso, cheio de fios, simplesmente para fazer ali uma partida rápida, por exemplo. Então, era bem complicado. Sem contar que, se eu precisar fazer qualquer alteração na lógica da lógica relé, se eu precisasse fazer qualquer alteração dentro dessa lógica, meu amigo, era melhor tirar o painel e refazer outro, do que tentar simplesmente mudar a lógica dentro desses painéis. Complicado. Então, eu faço a parte de temporização, a parte de contagem, eu faço cálculos matemáticos, eu faço a parte de comparação, ou seja, eu verifico se uma variável está semelhante à outra ou não, para poder tomar uma determinada ação, né? E também consigo fazer o processamento de sinais analógicos. A gente sabe que
Já que a gente veio da eletrônica digital, a gente sabe que o que rola dentro de uma CPU, dentro de um computador, é a eletrônica digital, são os bits, né? Mas eu tenho variáveis analógicas que vêm do campo. Então, eu consigo também ter conversores analógicos digitais e digitais analógicos no meu CLP, para que eu possa também envolver ele dentro da lógica do meu processo. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Sigamos, então. Então, os controladores programáveis, eles oferecem várias vantagens em relação a um tipo de controle do relé convencional, né? Quais são eles? Os relés, primeiramente, eles devem ser conectados fisicamente para executar uma função específica. Então, como eu tinha falado anteriormente, quando esses requisitos dos sistemas eles mudam, a fiação do relé ela deve ser alterada. Então, olhando a figura anterior aqui, ó, vou mudar aqui uma função, eu tenho que tirar um fio de um, puxar para o outro, jogar no outro, não, faltou um relé, acrescenta outro relé no painel, puxa outro fio, tudinho, ou seja, eu tinha toda a lógica envolvida nesse controle aqui é fiado. Então, esse fio, o fio que sai do contato 13 vai para o contato 21, que sai do 22, que vai para o contato 14, que vai... Não, isso era tudo fiado. Se eu precisasse mudar essa lógica, eu tinha que mudar a fiação, como é dito aqui. Né? Então, em casos extremos, ou seja, quando eu tinha uma lógica muito complexa, ou precisava fazer uma alteração muito mais complexa, principalmente ali, como na indústria automobilística, os painéis de controles eles tinham que ser substituídos completamente. Então, ele simplesmente, como eu falei para vocês, não ia lá e alterava um fiozinho, não. Olha, troca esse painel e coloca outro. Mudou a linha de produção, mudou o estilo do carro, mudou... E agora, como é que faz? Aí troca tudo. Então, substituía todo o painel. Então, uma vez... por que isso? Porque não valia a pena, não era economicamente viável fazer toda a religação a cada troca de modelo ali de um automóvel. Então, era melhor substituir tudo e começar do zero do que fazer uma operação ponto a ponto. Mas, e a extensão aí no CLP, maioria é 24, né? No relé é 220 ou não? Também. É relativo, depende da aplicação. Eu tenho CLPs a 110, né? Eu tenho CLP a 220, eu tenho a 24 volts, ou seja, vai depender, obviamente, de como foi estruturado a sua automação, o seu processo. Tá? Agora, claro, a gente encontra muito a 24 volts, por ser de baixa tensão, é mais seguro, tudinho, né? É corrente contínua, então tem alguma segurança a mais, mas tem CLPs de todos os tipos aí, certo? Então, o controlador programável, o CLP, ele justamente eliminou a maioria da fiação que era associada aos circuitos lá de controle a relé. Então, todos aqueles fios que iam de uma chave para outra foram eliminados. Né? Então, e onde é que foram parar esses fios? Bem, esqueçam os fios a partir de agora. Eles foram para dentro do CLP como lógicas dentro de um microcontrolador, dentro de uma CPU, onde ela vai tomar as ações conforme o programa. Né? Vocês já estão pagando lógica de programação, né? Vocês estão pagando já microcontrolador, pessoal? Terminou, 2. Microcontrolador também já mas terminou? Só... O microcontrolador só pegou um Arduino só, pegou nada mais do que isso, não. Não, sim, mas é a base para a gente começar a entender. Já pagou o microcontrolador com Arduino, então? Foi. Pronto, então vocês fizeram lá aquele primeiro teste padrão de todo microcontrolador, que é o famoso Blink, né, que é o piscar um LED, onde a saída do microcontrolador ele atuava ligando e desligando o equipamento. No nosso caso era um LED, né? Então eu podia fazer isso através de um relé, né? Ligando e desligando o relé. Lá não, lá era internamente, através de uma lógica, eu fiz com que a saída fosse ativada ou desativada para que pudesse fazer isso. É o que acontece aqui. Cada chave, cada contato do relé nada mais é do que uma
uma chave aberta ou fechada, uma saída ativa ou não ativa. Então, eu tirei a parte física, os relés eletromecânicos, e usei a parte digital, ou seja, através da lógica, ativar ou não uma determinada saída. Então, o CLP, ele praticamente tirou toda essa fiação, né? Ele é pequeno, barato em comparação aos sistemas baseados em relé, né? Bem mais barato, porque gigantescos painéis, a parte de controle de temperatura tinha que ter, ou seja, como o Marco colocou aí, as centrais telefônicas, a relé, era tudo refrigerada, um relé desse, como a gente chamava, né, colar as placas, né? Se um relé colasse as placas... Contato de ouro e prata. Isso. Então, para evitar a oxidação tudinho, todos os relés ali era banhado a ouro, banhado a prata, né? Então, não adianta também pegar um relé e derreter, não. Muita infraestrutura. Exatamente. Era bem mais caro, então. Então, com o CLP se tornou bem mais barato. Você bota dentro de um quadro, acabou-se, né, professor? Tem uns quadros. Exatamente, exatamente isso. Agora, mesmo com a substituição do CLP por essa lógica de relé, ainda tem a necessidade de usar alguns. Principalmente quando eu vou fazer uma interface entre a lógica e um equipamento de potência, né? Porque as saídas do relé, como o Adriano colocou aí, 24 volts se usa, eu não posso ligar um motor diretamente na saída de um CLP. Eu tenho que ter uma interface, né? E essa interface normalmente se usa um relé ou uma contatora, né? Um contatora, contactora, aí vocês escolhem o nome que vocês acharem melhor. Então, eu utilizo ainda esses equipamentos para justamente fazer vou chamar de comunicação entre o CLP e o equipamento que eu quero atuar, certo? Além de outros também, de proteção, tem algumas coisinhas a mais, mas o peso mesmo, a parte de programa, a parte de automação, foi tudo para dentro do CLP. E aí, quais seriam os outros benefícios do CLP? Bem, primeiro, maior confiabilidade. Como a gente já disse aqui, ó, um relézinho, entrava, faiscava um pouquinho, começava a dar mau contato, pronto, a lógica já não funcionava mais. Queimava uma bobina de um relé, acabou-se, já não funcionava mais. E o pior não é isso. O pior é, qual foi o relé dentre centenas, milhares que tinham dentro de um painel de controle, qual foi o que queimou? Ainda tem isso, ainda o cara, para achar o que tinha queimado, não era uma coisa tão simples. Tinha um esquema. Isso, ia ter que medir no ponto a ponto e fazendo o processo devagarzinho para ver qual é que tinha se parado ou não. Era bem complicado mesmo. Oi, não escutei agora. Era cabuloso, professor. Isso, exatamente. Então, depois que um programa, né, ele foi escrito e testado, como eu já falei, então o cara faz a programação, escreve todinho o programa, testa todinho, ele pode ser facilmente baixado para outros PLCs. Então, eu queria replicar essa lógica. Eu não vou ter que refazer todas as conexões de relés. Eu simplesmente pego um outro PLC, muito mais simples de instalação, coloco lá, pego a lógica e carrego lá. É o copiar-colar, que a gente faz isso constantemente, né? Então, eu simplesmente coloco lá e, a partir de agora, aquele painel é uma cópia idêntica do que eu fiz anteriormente aqui, o primeiro, podendo replicar para os outros de uma forma bem mais simples, né? E, melhor de tudo, né? Uma vez que a lógica ela vai estar dentro da memória do PLC, então não tem como cometer um erro de fiação lógica, como era no relé. Vamos construir agora outro painel, cara lá, o relé pino 13 vai para o 14, o cara botava o 13 e botava no 21, pronto, acabou-se a lógica, né? Perdeu. Aí depois que ele montasse tudinho, que ele fosse rodar o programa, não ia ser complicado ele até identificar, né? Então, feito a programação do CLP, testei através dos simuladores, rodou tudo bonitinho, pronto, salvei, fiz o backup, faço um backup, é um programa está na memória, mas a memória também pode ser corrompida, então eu faço um backup, salvo ele direitinho e replico para os outros
PL6, não vou cometer o erro. Agora, obviamente, se teve um erro na primeira lógica, aí você vai replicar esse mesmo erro para todas as outras. Por isso que de vez em quando tem uns recall aí de chamada para consertar alguma coisa que estava com problema, porque o cara fez a primeira lá, lá estava um erro que ele não percebeu e aí ele clonou tudinho para os outros. Então o erro vai junto, também tem esse detalhe. Se o primeiro projeto não for bem testado, não for bem comissionado, o erro que você cometeu aqui ele vai ser replicado igualmente para todos os demais. E aí, outro detalhe, o programa ele ocupa um lugar ele ocupa o lugar da grande parte da fiação externa que normalmente seria necessária para esse controle, é o que a gente já viu. E aí a fiação, embora ainda seja necessária para a gente conectar os dispositivos de campo, né, aqueles instrumentos, sensor de nível, sensor de pressão, sensor de tensão, TP, TC e outros demais equipamentos que estão no campo, ele é bem menos intensivo, ele tem bem menos quantidade de fios comparado se fosse necessário fazer toda uma lógica. E aí, tira uma dúvida. Usa o CLP para fazer várias lógicas, mas assim, eles têm memória, eles suportam até um certo tipo de lógica, uma quantidade. Esse aqui CLP só movimenta 5 cilindros. Esse CLP movimenta 10, ou não tem peso esse programa em memória? Boa pergunta. O CLP, ele vai ser adquirido conforme o seu projeto. E o que quer dizer isso? É também umas características de memória. Esse daqui, ele tem 4 MB de RAM, ou 4 MB de memória. Esse aqui tem 16, 4 não, vamos botar aqui 8, 16, 32. Então, se eu comprar, obviamente, o que tem a maior capacidade de memória, ele vai ser mais caro. Mas se eu vou movimentar, como você falou aí, 5 cilindros, eu vou fazer um programa que ocupa 2K, vou botar aqui mais um pouquinho, 10K, 10 KB de memória, o tamanho do meu programa, 10 KB. Para que eu vou comprar um CLP com 64K? Não preciso, posso comprar um com 16K. Então, ele tem sim tamanhos de memória, velocidade de processamento, como se fosse o seu computador. Ele não é arquitetura de computador. Então, vou comprar um computador de 16 GB de RAM, de 40 MHz, de 1.2 GHz, ou seja, eu vou adquirir o meu CLP conforme a necessidade do meu projeto. Eu não vou comprar uma Ferrari para andar 10 por hora dentro de um chão cheio de buraco. Um Fusquinha, para mim, resolve. É mais ou menos essa ideia. Então, eu vou, obviamente, adquirir aquilo que me atende no melhor custo-benefício. Porque vocês vão... É até difícil a gente encontrar, mas se você procurar no Mercado Livre aí, depois vocês procuram. Tarefinha de casa aí. Procura no Mercado Livre um CLP para vender. Próxima aula vocês me dizem os preços aí. Encontrei um CLP da Siemens, um S7200, portanto, façam aí porque se você for falar diretamente com a empresa, ela vai pedir aquele negócio de orçamento, tudinho, vai ser até difícil vocês conseguirem, como pessoa física. Mas façam essa busca aí, ou para quem tem algum contato de revenda aí, levantem o preço aí para a gente e tragam aqui para a gente conversar, para a gente saber também. Eu nem sei quanto é que está um danado desse aí hoje em dia. De 700, 800, 900, isso é mais baratinho. Isso, exatamente. Então, as placas são vendidas fora a parte, né, professor? Dependendo alguns do tipo, módulos, alguns módulos, né? É o que a gente vai ver agora. Então, benefício, maior confiabilidade, ou seja, os CLPs também oferecem essa confiabilidade associada aos componentes de estado sólido. Para quem não lembra, quem viu lá em eletrônica, os componentes de estado sólido são aqueles utilizados através de semicondutores. Eu deixo de ter ali uma chave mecânica e consigo atuar, ligar e desligar um equipamento, por exemplo, através de semicondutores, usando ali uns SCR, uns triacs, uns semicondutores que trabalham com maior potência. Isso me dá maior confiabilidade. A gente sabe que tudo que é mecânico tem um desgaste muito maior do que o que é eletrônico. Então, você garante ali uma vida útil maior do equipamento. Mais flexibilidade. Então, o que é a flexibilidade? Ou seja,
eu consigo criar e alterar um programa em um PLC, né, bem mais fácil do que conectar e religar um circuito. Ah, não, vamos só imaginar aqui. Imagine aí com vocês aí, cada um. O cara vai lá, abre um painel cheio de fio. Eita, eu tenho que tirar esse fio daqui, botar esse fio lá embaixo, pegar o outro fio lá de cima, trocar, e o cara vai lá na chave de fenda e troca, e puxa, e estica, e identifica, e o fio não dá, e recorta, e puxa mais um de novo, e o fio ficou curto, ficou grande, ficou bagunçado. Não, imaginem o trabalho que isso não dá. A gente vai fazer uma instalaçãozinha em casa de fiação, já dá uma tomada, já dá um trabalho danado. Imagina um painel daquele com toda uma lógica relé. Então, no PLC, as entradas e saídas, elas vão ser determinadas pelo programa. Então, é através do software que eu determino as minhas entradas e saídas. E não simplesmente pela maneira de como elas estão conectadas. Então, eu digo o seguinte, ó, nessa entrada eu vou ligar uma bomba. Pronto. Aí eu digo assim, ó, na chave 1 eu quero que se eu apertar a chave 1, a bomba ligue. Aí faço a minha programa para isso, ó. Se apertar a chave 1, liga a bomba 1. Aí o cara diz, ó, não, bicho, eu quero agora botar uma outra chave, uma chave 2, e essa chave 2 também tem que ligar a bomba 1. Aí imagina agora, eu tenho que pegar todos os contatos que vinham lá para ligar a bomba 1 e também me conectar na chave 2, acrescentar uma chave 2, mas aquela maior confusão. Eu simplesmente faz o seguinte, ó, a partir de agora a entrada 2, liga a bomba 1, botei dentro da lógica, conectei a chave na entrada 2, acabou. É bem mais simples e eu consigo alterar de forma mais flexível a minha lógica, a minha programação. Então, os fabricantes de equipamentos originais, eles podem fornecer atualizações de sistemas simplesmente enviando um novo programa. Além disso, né, os usuários finais podem modificar o programa no campo ou, se desejado, posso também, né, através de uma forma de segurança, bloquear, no caso, o software do campo, para ninguém mexer. É o que normalmente a indústria faz. Ou até mesmo, né, de forma mais contratual, digamos assim, o próprio fabricante. Ele diz assim, ó, você quer o quê? Fabricante da automação, tá? Você quer o quê? Você quer a lógica que faça o quê? Ah, eu quero que ela ligue a chave, aquele push button lá, quando eu apertar, atue lá na contatora que vai ligar o motor. É isso que você quer? Tá. Aí ele faz o programa bonitinho. Aí, você agora rodando lá na sua indústria, você diz, pô, eu queria alterar, eu queria colocar um sensor que ligasse lá a contatora. Aí você vai tentar alterar, vai estar lá assim, digite a senha. Aí você, ih, rapaz, que senha? O fabricante lhe vendeu o software, a automação pronta. Se você quer alterar, tem que pagar por fora. Então, você consegue também bloquear o acesso à programação, o acesso à lógica do seu CLP, né? Utilizando aí chaves por senha, né? de software, né? Ou seja, o famoso password. Tá? E aí eu consigo, estando conectado às minhas entradas, eu tendo acesso à configuração do meu PLC, aí, meu amigo, aí a criatividade vai longe. Tudo vai depender do que o cliente quer. Eu quero conectar uma lâmpada, um motor, uma buzina, através de um sensor, uma chave fim de curso, um botão. Aí você vai fazer a lógica conforme o cliente deseja. O seu cliente pode ser, obviamente, um cliente final, pode ser ali o seu engenheiro de automação, que vai pedir, ele vai dizer qual é a lógica que ele quer que funcione o processo, e você vai desenvolver através da programação do CLP. Senhores e senhoras, tranquilo? Estão aí ainda? Estão conectados? Beleza. O Marcos, tranquilo. Os outros ficam tudo no silêncio, mas tudo bem. Estou considerando que vocês estão aqui. Já está aqui, professor. Beleza, Gabriel. Show de bola. Tá muito ruim. Prestando atenção. Eu não sei, espero que sim. Estou contando com isso, que estão todo mundo atento aí na aula, viu? Eu acho que eu vou mandar depois todo mundo habilitar. Eu vou pegar uma aula só, pelo menos, que eu não gosto muito, não. Mas vou pegar uma aula, todo mundo com a câmera ligada, para eu ver a carinha de vocês, tudinho aí. Estou aqui deitado aqui, eu já acordei cedo, queria vestir.
Mas depois eu vou ter que marcar uma aula com todo mundo mostrando a cara aqui, para eu até lembrar de vocês. Eu acho que se eu cruzar com vocês na rua, se eu cruzar com vocês na rua, eu não reconheço mais ninguém. Mas vamos lá. Sim, então, voltando, confiabilidade, então, muito mais confiável com relação, depois de pronto, vai ser tudo tranquilo, dificilmente vai dar defeito num programa analógica, né? Ah, ele pode queimar? Pode, é um equipamento eletrônico, pode queimar. Ele pode, uma saída dessa pode queimar por conta de um curto-circuito? Pode ocorrer, então isso é normal acontecer. Agora, comparado a um relé que ficava ali, abre e fecha, fazendo toda aquela manobra, havia um desgaste muito mais rápido. Mais flexível, isso quer dizer o quê? Que eu consigo alterar a lógica simplesmente entrando no computador e alterando rapidamente ali. Ah, mas eu queria acrescentar mais uma chave, eu não vou precisar nessa chave religar todos os circuitos. Não, eu acrescento a chave e jogo aquela nova entrada para dentro do programa conforme a minha lógica. Então, tenho essa flexibilidade. Obviamente, custo mais baixo, né? Então, aí à direita vocês observam aí um painel a relé. Então, imagine, não dá nem para entender. Você olha a foto assim, você não consegue. Isso é um grande esquema, caramba. Olhando de lado, parece uma cidade, né? Uma rua com uma cidade e o povo passando, aquelas fotos noturnas que só vê os raios do carro. Assim, ainda existe desse, professor, em alguns lugares? Provavelmente sim. Ainda Principalmente tem, né? Nas usinas mais antigas, essas usinas de cana-de-açúcar, o pessoal é meio bruto lá, né? Claro, as mais antigas, né? Hoje elas têm que modernizar, né? Não adianta. E aí ainda você deve encontrar. Como eu não atuo diretamente nessa área, nunca cruzei com um painel desse. No meu início de carreira, o que eu vi foi o que você havia falado. Foi um painel de central telefônica, que é algo parecido com isso aí também. Monstruoso. Exatamente. E aí eu tenho um custo mais baixo, porque imagina, eu pego tudo isso daí e substituo por um único módulo de um CLP. Então, o quadro fica bem menor, a quantidade de fio fica bem menor, então você tem uma facilidade bem maior. Então, os PL6, como a gente já disse, ele foi projetado para substituir a lógica de controle a relé, e a economia de custos tem sido tão significativa que o controle do relé está obsoleto, né? E aí, em alguns casos, também tem essa questão aí, para aplicações de energia, né? Ainda se utiliza esse sistema de maior potência, né? Ainda tem. Mas também são substituídos pelos chamados IEDs, né? Que são uns equipamentos, são uns relés inteligentes que fazem esse controle também. Mas ainda se encontra. Eu nunca cruzei, não, mas deve se encontrar ainda por aí. Geralmente, se uma aplicação tiver mais do que meia dúzia de relés, provavelmente vai ser mais barato instalar um CLP. Então, bateu ali, fez uma lógica com 5, 6, 10 chaves para fazer uma lógica, bota um CLP, compra um CLP mais um pequenininho, viu, Adriano? Tem uns pequenininhos ali só com... tinha um de... eu acho que era 8 entradas e 4 saídas, pronto. Já resolve o problema, já facilmente, de toda a sua lógica aí. Certo? Então, tem essa questão também. Capacidade de comunicação, né? A capacidade de comunicação, ou seja, hoje, principalmente na indústria 4.0, como vocês viram lá, todas aquelas características, eu preciso ter o dado, eu preciso ter a informação em tempo real, na tela do computador, na hora que eu precisar. Então, tudo isso eu preciso de uma rede de comunicação, uma rede industrial bem elaborada, bem feita, bem rápida, né, com bastante eficiência, para que essa informação chegue de forma segura. E aí, o PLC ele pode se comunicar tanto com outros controladores, com outros CLPs, quanto também com computadores. Mas computador, você falou lá dentro da indústria, não é bom ter computador? Sim, eu não estou dizendo que agora esse computador está lá de lado do equipamento, está lá no chão de fábrica, está lá na poeira, está lá no calor. Não, ele vai estar lá naquela central de controle que a gente viu lá no supervisório, vai estar lá tranquilão, dentro de uma sala refrigerada, simplesmente chegando ali um cabo para ele de comunicação, fibra óptica, cabo metálico, seja qual for,
e as informações vão estar chegando para ele e ele vai estar supervisionando todas essas informações, ele vai estar coletando esses dados, ele vai estar monitorando, que é a função lá do supervisório também, né? E também do próprio controle. Então, ele vai estar monitorando, também vai ter a verificação dos parâmetros de processo, porque eu posso, por exemplo, numa fábrica de biscoito, não, eu quero fabricar biscoito de chocolate, beleza. Eita, agora vamos fabricar biscoito de morango sem recheio. Será que eu vou ter que mudar toda a minha linha de produção? Não, né? Eu mudo só os parâmetros de processo. Eu disse, ao invés de dosar chocolate, dosa morango, ao invés de botar recheio, não bota o recheio, pronto. E a linha de produção continua fazendo. Né? Então, tudo isso vai necessitar de comunicação. E os CLPs, principalmente os mais novos, ele tem ali o padrão Ethernet, o RJ45, tem controlador, lógico, né? Eles falam. Diversos tipos de conectores, que aí quem se aprofunda em rede industrial vai conhecer tudo e aos pouquinhos a gente vai vendo isso aí também. Certo? Então, tudo isso para quê? Pode falar, Adriano. Um drive é um PLC ou nada a ver uma coisa com a outra? Não. O driver, veja, o driver tem vários significados. Se você é uma palavra em inglês, ele depende muito da aplicação. Vou falar o driver a nível de software. Tá? O driver, ele nada mais é que um programa do fabricante na qual o meu equipamento precisa se comunicar com ele. Como assim? Vamos para o nosso dia a dia. Quando você instala a sua impressora, por exemplo, no computador, ela precisa de um driver. Por quê? Porque a sua impressora pode ser uma Epson, pode ser uma HP, pode ser uma... Nem lembro mais as marcas das outras impressoras. Tá? Uma Canon, isso. Então, como é que o Word, por exemplo, o Word vai mandar imprimir nessa impressora? O Word não sabe falar a linguagem da impressora. Então, eu vou usar um programa que faz essa comunicação entre os aplicativos e a impressora. Então, o Word manda lá para o Windows dizendo, manda imprimir essa folha. Aí o Windows pega o driver, e aí, conforme a lógica programada dentro dele, ele manda para a impressora, digamos assim, a linguagem na qual a impressora entende para poder imprimir. Isso falando no nosso dia a dia. Mesma coisa para os outros equipamentos. Você instalou uma placa de vídeo. Poxa, eu preciso instalar um driver, que é um software de controle dessa placa de vídeo para que eu possa ter o melhor desempenho dela. Né? Esse é a nível de software. E isso vale para qualquer outro dispositivo que utiliza as aplicações de sistemas operacionais, né, de ambientes operacionais e assim por diante. Tem um driver também, que é a nível de hardware, que é aquele que faz o controle de um equipamento. Por exemplo, eu quero girar um motor, fazer um motor, controlar um motor. Bem, o CLP vai controlar esse motor, mas antes disso vai ter um driver que, a nível teórico, é a mesma funcionalidade, ou seja, como é que o CLP vai se comunicar com esse motor para que ele gire para um lado e para o outro. Então, eu vou fazer um driver para que, através desse driver, eu mando os comandos para o driver e o driver faça o motor girar para um lado e para o outro. E aí, pode ser a nível de hardware também, certo? Seriam esses, se é isso que você está perguntando, né? Seriam essas duas definições que eu tenho. É isso mesmo, é isso mesmo. Beleza? Pronto. Então, e aí, esses drivers, e aí voltando para a CLP, você também vai precisar instalar no seu computador quando for instalar um programa de CLP. Por quê? Quando você for fazer a programação, no momento que você vai carregar no CLP, você precisa se comunicar com ele. E aí você vai ter que ter o driver desse CLP instalado no seu computador, no seu PC, o seu Windows, seu Linux. Você vai instalar o software lá da ABB. Aí vai instalar o programa de adição lá de programação da lógica. Beleza. Aí quando você vai tentar mandar para o CLP, ele vai perguntar, qual é o seu CLP? É um ABB modelo X. Aí você tem um drive instalado dele? Tenho. Se não tiver, vai lá no site do fabricante, baixa o driver dele correspondente, instala na máquina, aí ele vai conseguir identificar e se comunicar com esse CLP. Então, também tem essa, que é a mesma ideia da impressora, ou seja, é o software que vai fazer o link entre o ambiente operacional, o sistema de programação com o seu equipamento.
Tempo de resposta mais rápido, ou seja, eles são projetados para aplicações de alta velocidade e tempo real, né? O CLP ele opera em tempo real, o que significa que um evento ocorrendo em campo resultará na execução de operação ou saída. Ou seja, digamos que num determinado momento ele está lendo lá a nitidez, o sensor está vendo se tem líquido ou não dentro desse frasquinho. Passou um frasquinho sem líquido, rapidamente o meu CLP vai identificar, vai conseguir ler essa informação e vai tomar uma ação. Então, tudo isso em tempo real, certo? Então, aí, mais uma vez, entra naquela pergunta lá do Adriano. Ah, mas todo CLP é a mesma coisa? De memória, de velocidade? Não. Se o meu processo precisa ter um alto desempenho, uma alta velocidade e alta taxa de resposta, eu vou comprar um CLP que tem essas configurações, porque o meu processo pede isso. Mas não, eu só estou monitorando lá o enchimento de uma caixa d'água. Não tenho tanta preocupação em velocidade de resposta, o sistema é lento, a capacitância do processo é alta. Aí eu posso ter um CLP com desempenho menor, características menores, certo? Então tudo depende disso daí. As máquinas que processam milhares de itens por segundos e objetos que passam apenas uma fração de segundos na frente de um sensor requerem a capacidade de resposta rápida do PLC. Vocês já devem ter visto aí diversos processos, diversos vídeos onde tem aquelas máquinas passando aqui a linha de produção bem rápida. Não sei lá, Adriano, como é que é lá o processo lá de enchimento, de vazar, como é que é? Lá tem umas máquinas novas, que são as máquinas Serac, ela roda em 330 watts por minuto e ela chega mais ou menos a 2.100 RPM. Ela tem um braço expulsor. Quando o frasco está fora do peso ou quando ela está furado e a balança, a célula de carga, por ser sensível, não consegue enxergar o peso, aí ela expulsa esses frascos. Pronto. Aí é Então, um negócio bem rápido, bem interessante. Pronto. Então, o CLP que está lá controlando isso dali, ele tem essa resposta rápida, fazendo justamente esse monitoramento através do sensor. Chegou, percebeu, está vazio, está leve, está sem o líquido dentro, ele bota um solenoidezinho lá. Ejeta, né? Ejeta ele, pronto. Então, é mais ou menos isso. Para finalizar por hoje, pessoal, tem uma história interessante, eu não lembro se eu comentei com vocês, talvez até tenha comentado no início da aula digital, de um processo desse com relação a uma fábrica de pasta de dente, né? Estava tendo um índice muito grande das caixas de pasta de dente que passavam vazio, né? Você lembra dessa história? Uhum. Então, qual foi a solução que o cara colocou? Um jatinho de ar. Um ventiladorzinho ali, né? Passava a caixa vazia, ele saía. Não precisava ali verificar o peso da caixa, investindo milhares em equipamentos e sensores, né? É mais ou menos essa ideia daí. Mas é isso aí. Pessoal, como eu falei, falando por uma horinha aqui, a gente tem ainda mais algumas coisas para apresentar, mas vamos deixar isso para a próxima aula para ficar tão cansativo também, porque só eu falando também cansa, a garganta já está seca aqui. Essa é a ideia inicial do CLP. Espero que vocês estejam conseguindo imaginar e entender. Assistam alguns vídeos, busquem alguns vídeos que falam sobre isso, tragam coisas, pessoal. Não cheguem nesse encontro da gente vazio, não. Tragam também sugestões, ideias do que você viu. Isso aí que o Adriano falou, uma coisa interessante, uma aplicação na prática através de um sistema que precisa de uma resposta rápida. Mesmo que vocês não estejam trabalhando na área tudinho, vejam vídeos, vejam reportagens sobre esse tipo de equipamento para que a gente possa discutir, trocar ideias. Não adianta chegar também com uma coisa muito nova aqui, que eu não vou nem fazer ideia que seja, mas pelo menos eu vou aprender também, eu quero aprender alguma coisa com vocês. Então, tragam informações para a gente poder discutir, ok? Ok. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Não. Tranquilo até aí, então, né? Pronto, eu vou colocar o link novamente aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei o danado do link. Está lá em cima, está aqui. Para quem não respondeu o link,
Isso é só a nossa listinha de presença. Certo? Quem já colocou lá o nome e a disciplina, tá tranquilo. Quem não colocou, preencho aí. Deixa eu ver quantos já preencheram aqui. Vamos ver quem já Nome preencheu. completo, né? Isso, nome completozinho, bonitinho, para eu poder, lá no final, ter esse controlezinho tranquilo de vocês. Já perdi aqui, nem sei mais onde eu botei o formulário. Espera um pouquinho. Preencham aí. Aqueles que já preencheram, deixa eu encerrar aqui por enquanto. Aqueles que já preencheram, já estamos liberados. A gente se encontra agora, no caso de vocês, a gente se encontra na sexta-feira com